Boa noite. É com muita alegria que a gente vem hoje aqui falar sobre o Evangelho. O Evangelho que é para nós um manual. É o manual da moral cristã. Mais especificamente, a gente vai falar sobre os desafios para a vivência do Evangelho, as nossas dificuldades, que com certeza não são poucas. Então, nós não temos a pretensão de esgotar o assunto. Seria impossível, né, a gente falar, explanar tudo, mesmo porque cada um tem a sua dificuldade individual. Nós vamos falar no geral. E a gente está tendo aqui a semana toda. Então, todas as aulas que a gente teve aqui, né, até ontem, segunda, terça e ontem, e tenho certeza que a de amanhã e a de sábado, serão enriquecedoras para esse assunto, para esse item, né, que nós estamos explanando hoje. O Dr. Haroldo Dutra, ele é um grande estudioso dos textos bíblicos, e ele diz que a língua hebraica é muito pobre. E os evangelistas escreveram os textos baseados nas leis locais e nos acontecimentos históricos da época. Por isso, muitas vezes, quando a gente lê os textos bíblicos, eles são tão difíceis da gente compreender, porque a gente não está tão apropriado disso tudo. E, então, há 150 anos atrás, vem um grupo de espíritos para o planeta Terra, preparados para esclarecer e tirar nossas dúvidas, para a gente conseguir vivenciar melhor a lição que Jesus nos trouxe. Esse grupo foi coordenado aqui, pelo campo material, pelo senhor Allan Kardec, e orientado pelo Espírito Verdade. Ele vem como a parte religiosa da doutrina, dentro do tríplice aspecto, né, ciência, filosofia e religião. O Evangelho é a parte religiosa, é a moral da doutrina espírita. E vem como cumprimento da promessa que Jesus nos fez, que era o enviar um consolador. Então, a doutrina espírita é para nós um conforto. A gente compreende as nossas dificuldades através das explicações que a doutrina nos traz. Então, ele é o consolador que Jesus prometeu. Bom, a gente vive num planeta de provas e expiações. A gente pode considerar o planeta Terra uma escola. Para a gente evoluir, a gente precisa encarnar. Aqui a gente aprende, a gente cresce e sobe aí os degraus da escala evolutiva. A gente, estando nesse estágio de evolução, a gente tem dificuldades, tem problemas, dores. Mas a doutrina nos esclarece que a gente não precisa da dor para evoluir. Ao contrário, Jesus deixou muito claro que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se a gente hoje está sofrendo, significa que a gente caminhou por um caminho aí que não foi muito do amor. Porque se tivesse sido, a gente teria abolido a dor. E aí fica a nossa proposta, né? Já que a gente tem consciência disso, então a nossa proposta é essa. Eu trouxe um pequeno vídeo, que provavelmente até muitos conheçam, só para dar introdução nesse... Gerson, apaga para nós, por favor, nesse início aqui da nossa conversa.
Pode acender. Bom, nós vimos aqui duas posturas para resolver o mesmo problema. Os grandões foram turrões, orgulhosos, não aceitaram ceder um mínimo um para o outro. Os pequenininhos, a princípio, tiveram ali uma vingança, que não é a melhor postura, mas, entre eles, houve um posicionamento legal. Um cedeu para o outro passar, e aí abriu o caminho para ele. E aí eu abro aqui uma reflexão. Como é que nós estamos enfrentando as nossas dificuldades? Nós estamos sendo turrões? As nossas verdades estão sendo as maiores? Ou a gente está aceitando ouvir a verdade do outro? A gente está abrindo espaço para a verdade do outro? Vamos pensando aí, no decorrer da nossa conversa. O Allan Kardec questionou aos espíritos, no livro dos Espíritos, quais são as maiores chagas da humanidade. E é claro que a resposta está na ponta da língua, né? Quais são? Orgulho e egoísmo. Então, de parabéns. Nota 10, né, gente? Bom, a gente já sabe, orgulho e egoísmo são nossos entraves. São onde a gente esbarra, né? É ali que a gente está emperrando. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes, mas dotados de instintos. Instintos esses que a gente já desenvolveu em outras fases do nosso desenvolvimento. O instinto de conservação é um deles, e ele nos deve ser útil para a preservação da nossa vida. Então, a intenção é que a gente cuide do corpo físico, dos bens que a gente possui, de forma consciente, de forma a utilizá-los como ferramenta para a nossa evolução. Quando esse instinto está em desequilíbrio, ele é o egoísmo. Então, é aí quando a gente pensa que o mundo inteiro gira em torno da gente, né? Se a gente for buscar a explicação das palavras orgulho e egoísmo, e eu trouxe aqui uma delas, né, porque a gente teria muitas, o orgulho é um sentimento de satisfação pela capacidade ou realização, um sentimento elevado de dignidade pessoal. A palavra orgulho pode ser vista tanto como uma atitude positiva como negativa, dependendo das circunstâncias. Ele deve existir como forma de elogiar a si próprio, dando forças para evoluir e conseguir uma evolução individual, rumo a um projeto de vida mais amplo e melhor. O orgulho em excesso pode se transformar em vaidade, ostentação, soberba, sendo visto apenas como uma emoção negativa, que é a arrogância. Então, a língua portuguesa, que também não é a mais rica, ela tem palavras, e muitas, que cabem para sentidos diversos. E a palavra orgulho é uma delas. A gente pode usar a palavra orgulho no sentido positivo. Por exemplo, quando uma mãe elogia um filho, ela fala assim, eu tenho um orgulho dele, uma criança tão precoce, passou no vestibular, tirou carteira de motorista. Isso é um orgulho que não deseja mal para o outro, é um orgulho positivo. E o orgulho negativo é aquele que é arrogante, a pessoa que se acha superior ao outro. Pode ser que essa palavra vai ser substituída? Pode ser, a gente pode usar outras palavras, né? Eu fico muito feliz por ele, né? Pode ser substituída, mas, por enquanto, é cabível. E a palavra egoísmo é aquele que se coloca no centro do universo. Um sujeito egoísta é aquele que acredita que, na sua perspectiva de ser, é mais importante do que os demais seres, que se valoriza mais acima de terceiros. Então, é o que eu falei anteriormente, né? O instinto de conservação em desequilíbrio é esse, é o egoísta, é o cara que acha que o mundo gira em função dele. Bom, quem de nós não tem orgulho e egoísmo? A gente já citou, né, que a resposta dos espíritos veio, que a maior chaga da humanidade é o orgulho e egoísmo. Todos nós temos, em maior ou menor grau. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 35, ele faz uma citação de uma passagem de Jesus, que é assim: sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Jesus, então, nos convida a ser o primeiro, mas ele não estava incitando a gente a ser o primeiro aqui entre nós, entre os encarnados, e sim o primeiro perante a lei de Deus, perante a lei divina. Porque ser o primeiro aqui entre nós é fácil.
É só a gente se dedicar a um aspecto, um assunto, e a gente consegue. Tem quantos destaques a gente vê aí em campos profissionais variados, nos grupos sociais, dentro das próprias famílias, sempre tem um que se destaca. Então, todos nós temos condições de fazer isso, se a gente se dedicar a um assunto. Mas Jesus nos convida a ser servo do outro para que a gente possa ser o primeiro. E é essa grande sacada, que a gente consiga servir o outro, que a gente consiga ser útil ao outro. Porque se o orgulho e o egoísmo são chagas, são doenças, a humildade é a cura. A humildade é o antídoto que cura o orgulho e o egoísmo. E exemplo maior que a gente tem aqui no planeta Terra é Jesus. E ele não só nos falou de humildade, ele vivenciou. Ele foi a pessoa que mais vivenciou a humildade aqui. Toda a sua existência, apesar de curta, foram exemplos de humildade. Eu trouxe 3 figuras simbólicas aqui, né, porque se a gente for pegar a vida de Jesus, os 33 anos seriam de exemplo. Mas ele nasce numa situação extremamente humilde, numa manjedoura, sem conforto nenhum. Ele cresce junto de uma família humilde, que não tinha destaque na sociedade da época. Desenvolve uma profissão que também não era uma profissão de destaque. E morre crucificado, no meio de ladrões, que era para a sociedade na época uma humilhação. Mas Jesus utilizou todos os momentos da sua vida para exemplificação. Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que Jesus se preparou durante 1000 anos para estar junto com a gente. E esses 1000 anos foi para que ele se apequenasse, porque a luz dele era tão intensa que nós não suportaríamos, nós não compreenderíamos. Já não compreendemos ele tendo feito todo esse trabalho, que dirá se ele viesse sem o ter feito. Emmanuel também, no livro Vinha de Luz, coloca que, na região ali onde Jesus nasceu, viviam em torno de 25.000 pessoas, na época que ele estava aqui. Desses 25.000, 12 estavam preparados de imediato, compreenderam a lição que Jesus trouxe e acompanhou. Hoje, eu não sei precisar quantos bilhões de pessoas habitam o planeta Terra, mas nós poderíamos nos considerar um desses raros apóstolos que estão habitando o planeta que Emmanuel cita no livro Vinha de Luz. Ele diz que raros apóstolos habitam. Seríamos nós um desses apóstolos? Nós já conseguimos compreender a lição de Jesus, assimilar para a gente, já estamos conseguindo colocar em prática? Será que a gente já está servindo o outro, a gente já está dando exemplo de humildade? E claro que a gente está. A gente tem momentos de desequilíbrio, mas a gente também tem momentos de passos firmes. E aí, sabe ali quando eu citei a explicação da palavra orgulho, que fala assim que o orgulho deve nos servir como âncora para que a gente continue caminhando? A gente também precisa de elogio. Assim como o outro, a gente falar para o outro, nossa, que legal que você fez isso, que bom que você fez aquilo, a gente também precisa de elogio. Então, quando a gente conseguir enfrentar uma dificuldade, nossa, hoje eu não xinguei, hoje eu não falei mal, eu não briguei no trânsito, eu não olhei feio para o meu colega de trabalho, que bom que eu fiz isso. E eu tinha isso como objetivo, eu fiz e eu vou continuar, daqui para frente será mais fácil. Então, a gente precisa desses incentivos. Mas Jesus, conhecendo as nossas limitações, ele nos diz, buscai e achareis. E Kardec coloca no Evangelho, no capítulo 25, esse tema, né, do capítulo. Nos itens 1 ao 5, ele coloca, ajuda-te que o céu te ajudará. E isso é uma garantia que Jesus nos dá. Ele fala assim, ó, se você der o primeiro passo, você vai ter ajuda. E quanta ajuda a gente tem? A gente pode ver aqui, entre nós, sempre que a gente determina fazer alguma coisa boa, alguma coisa legal, a gente tem ajuda. Nunca ouvi falar ninguém que determinou a fazer uma obra de caridade, acudir a alguém, fazer qualquer serviço que não tenha encontrado um amigo para participar com ele. Sempre a gente vai ter. Então, basta que a gente dê o primeiro passo, e Jesus nos garantiu, e ele cumpre. E Deus nos ajudará. Ele nos enviará outros para nos ajudar.
Conhece-te a ti mesmo é um antigo provérbio grego que ficou muito conhecido nas bocas dos filósofos Sócrates e Platão, e ele nos dá um grande ensinamento. Ele nos diz assim, ó, se a gente se olhar realmente enxergando as próprias falhas, é mais fácil da gente enfrentá-las. Porque se o outro falar para a gente um erro da gente, uma falha da gente, a gente não aceita, né? Mas se a gente se olhar e falar, nossa, eu estou falhando nisso, isso aqui não está sendo legal. Mas aí, se a gente tiver a postura assim, não está sendo legal, mas esse é meu jeito de ser, eu sou assim mesmo, então não lutar contra, ele continua não sendo legal, ele vai continuar assim mesmo. Mas se a gente conseguir enxergar o erro e falar, eu vou brigar contra isso, eu vou lutar contra esse erro, a gente consegue. E aí é aquele primeiro passo, e aí a gente tem ajuda. E Jesus nos deixou 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama o próximo, a gente serve ele, e a gente faz para ele o que a gente gostaria que fosse feito para a gente. E essa é a luta contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Não pensar só em si, é pensar no outro também. Salto quântico é quando uma pessoa muda muito e muito rápido. Nós temos vários exemplos na história da humanidade de pessoas que deram saltos quânticos. Eu trouxe 2 clássicos aqui: Maria de Magdala e Paulo de Tarso. A Maria, ela viveu ali na época de Jesus e ela era uma pessoa que tinha sede por felicidade. Só que ela buscava essa felicidade nos bens materiais. Então, ela ia acumulando. Ela era o ter. Quando ela conhece Jesus, e aqui eu vou abrir um parêntese, que muitas pessoas podem pensar assim, mas estava ali com Jesus, a energia de Jesus faz a gente transformar mesmo. E sim, mas ela não estava ali por acaso, com certeza. Ela estava no momento dessa transformação. E ela aceitou. E ela compreendeu que a felicidade real não é a felicidade material, e sim a espiritual. Então, ela passa a viver o ser ao invés do ter. E ela passa a usar os bens materiais dela em favor do outro. Ela ajuda, inclusive, os apóstolos. E ela consegue encontrar a felicidade dessa forma, vivendo em favor do outro. E Paulo, que a gente teve a felicidade de falar na jornada do ano passado, a história dele, enquanto Saulo, ele era muito orgulhoso, mas ele não era mau. Ele tinha um orgulho, assim, que ele acreditava tão fielmente à crença religiosa que ele tinha, que ele não aceitava nada que ele achasse que viesse contra as teorias religiosas que eles tinham. E ele achava que Cristo vinha contra. Mas quando ele se aproxima de Jesus e Jesus o toca, né, ele se sensibiliza com a doutrina do Cristo, ele percebe, ao contrário, que Jesus não veio para destruir a lei de Moisés, e aí a gente tem esse primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei, que ele percebe que a humanidade ali, naquela época, já estava preparada para algo mais. E Jesus era esse algo mais. E ele passa a ser o maior divulgador do cristianismo. Ele é, para nós, exemplo. Ele fala 2 frases que eu acho importante a gente citar. Ele fala, eu combati o bom combate. E o bom combate é essa luta consigo mesmo, é esse desejo de vencer as próprias dificuldades. E ele falava... Esqueci outra coisa que ele falava. Depois eu lembro. Lembrei. Ele falava assim, por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço? E essa luta que a gente vive diariamente, né? Esse falar assim, nossa, eu errei de novo, eu falei de novo, eu pequei de novo, eu fiz errado de novo, mas eu vou conseguir, mas eu vou continuar tentando. Eu assisti uma palestra de um cara que chama Leonardo Pereira. Só que ele não cita de onde ele é. Eu encontrei no YouTube. E ele faz um paralelo sobre os frutos do egoísmo e o estado afetivo doentio que provoca aquele fruto. Eu achei legal montar esse quadro para a gente fazer um paralelo aqui. Então, ele cita assim, que o melindre é o orgulho no amor próprio.
A pretensão é o orgulho nas aspirações. A presunção é o orgulho no saber. O preconceito é o orgulho nas concepções. A indiferença é o orgulho na sensibilidade. O desprezo é o orgulho no entendimento. A vaidade é o orgulho do que se imagina ser. A inveja é o orgulho perante as vitórias do outro. A falsa modéstia é a humildade artificial. A prepotência é o orgulho do poder. E a dissimulação é o orgulho nas aparências. Com certeza existem outros frutos que ele não citou e que eu também não acrescentei aqui. Mas é legal a gente pensar, porque às vezes eu penso assim, eu sou vaidosa, mas eu não avalio aqui que vaidade é orgulho. Então, quando a gente apresenta, e a gente apresenta esses frutos aqui do orgulho, em vários momentos da vida da gente, em momentos mais e outros menos, mas é legal a gente saber, isso é orgulho, então eu preciso trabalhar isso em mim. E eu trouxe uma música, que é de conhecimento de todos, que eu convido vocês... Apaga de novo, por favor. A acompanhar aqui com a gente. Sobre os milênios terrestres, apesar das guerras sangrentas, calamidades, contendas, da luta que se renova, ainda brilha a luz do Mestre nas palavras atualíssimas, pérolas de luz vivíssima do colar da Boa Nova. Nós que temos distraídos, desprezado o caminho, fugindo em desatino da verdade da vida, precisamos destemidos educar nossa vontade, retomar com humildade a mensagem esquecida. O Evangelho do Cristo não é só livro de prece, é a lei que o mundo carece, roteiro pro dia a dia, é manual de serviço, guia de boas maneiras para a humanidade inteira. É o sol que irradia. Essa música chama Mensagem Esquecida. E a mensagem do Cristo anda meio esquecida. E é por isso que a gente precisa desses momentos aqui. A gente precisa retomar, a gente precisa lembrar da mensagem que o Cristo veio trazer. Que irradia. É o sol, ele é um sol que irradia. Pode acender. Então, a gente viu aqui em linhas gerais quais são os nossos desafios. Agora, você pode contar para a gente como é que é no dia a dia, Rô? Então, vamos falar um pouquinho dessas duas entraves, né, que é o orgulho e o egoísmo, que nos faz pararmos, pensarmos, refletirmos diariamente por que não conseguimos praticar o Evangelho, né? Aí a gente vem nas palestras, né? A gente estuda, a gente reflete, vai embora com isso na cabeça, né? Porque a proposta de estudarmos o Espiritismo, ela não é converter,
nem transformar e nem convencer. Ela é uma doutrina de esclarecimento, cabendo a cada um a sua autotransformação, pelo uso da inteligência e do discernimento. Porque nós temos o discernimento de avaliar o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Isso a gente tem, só que às vezes a gente não consegue, né? E a gente vai refletir um pouquinho isso nas nossas relações, nos nossos relacionamentos e na vida social. Como que a gente está com esse egoísmo e esse orgulho nesses relacionamentos? Eu vou falar um pouquinho disso agora com vocês. Atualmente, a gente pode perceber que a sociedade está mudando muito, né? E essa mudança, às vezes, nos choca um pouco, mas nós temos que abandonar, assim, às vezes, alguns velhos conceitos, algumas partes culturais que a gente achava que era correta, hoje já muda um pouco as nossas concepções. Mas a gente nunca pode esquecer da moral cristã. Isso não dá, né, para a gente esquecer. Porque nós temos que se diferenciar muito bem. O que é a moral? Essa moral que a gente usa na vida social, que é a moral que a gente procura na língua portuguesa, né, nos dicionários, que é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orienta o comportamento humano dentro de uma sociedade. Então, essa moral aqui, ela se confunde um pouco com a ética, né? E essa moral, ela é mutável, ela pode mudar conforme uma sociedade. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? O que a gente achava que era imoral, hoje a gente para e pensa assim, não é tão imoral assim, né? Agora, o que a gente não pode perder é essa moral que é definida no Livro dos Espíritos, na questão 629, que quando eles perguntam a definição de moral. A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Deu para a gente perceber a diferença? Então, essa é a lei cristã, né? A lei que deve nos embasar. Tá bom? Deixa eu só ver. Tá aqui. Atualmente, a gente percebe na sociedade, claramente, assim, coisas que a gente acha... Eu vou dar um exemplo de coisas que antigamente a gente achava muito imoral, como, por exemplo, quando a mulher se divorciava. Essa mulher ela era vista pela sociedade como uma pessoa imoral, né? Alguns viam isso, né? E hoje não, hoje a gente já percebe, a gente consegue se pôr no lugar dessa mulher. O que levou ela a se divorciar, né? Hoje tem mais reflexão sobre as coisas, porque a sociedade mudou mesmo, né? E essa mudança a gente percebe até nas estruturas familiares. Hoje a gente percebe que as famílias são formadas de maneira diferente. Tem gente que fala que as famílias hoje estão desestruturadas, mas eu prefiro acreditar que, como assistentes sociais falam, as famílias estão formadas numa estrutura diferente, né? A gente pode perceber isso claramente nos relacionamentos familiares, né? Por que isso, né? Por que esses problemas nos relacionamentos familiares? Por que essas mudanças? Por causa das nossas relações amorosas. Como anda as relações amorosas, as relações afetivas? Hoje, a gente percebe, com a mocidade, com a juventude, que as relações amorosas elas estão conturbadas, elas estão desequilibradas, porque os jovens eles não estão criando laços afetivos com o outro. Eles estão com essa gíria, né, de ficar. Então, eles saem, às vezes, no final de semana com uma, saem no final de semana com outra, quando não saem, muitas vezes, na mesma noite com algumas, né? Então, eles acham assim, que pode ficar com as moças, né, ou as moças com os rapazes, sem criar esse laço afetivo. Por que isso? Porque é medo de se apegar, é medo de sofrer, é o orgulho, é o egoísmo que está em torno de tudo isso? Com certeza, né? A gente pode perceber também que muitos jovens, eles buscam, sim, o amor, mas eles buscam mais ser amados, serem aceitos, do que oferecer o amor. Então, é um amor egoísta. Aí vem o Evangelho
e nos traz a lei do amor, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Diz assim: amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. Bonito, né? O que é probo? É uma palavra que não é muito usada, não é muito conhecida. Eu fui no dicionário e procurei. Eu achei ela muito bonita, acho que vale a pena a gente refletir. Ó. Que apresenta um excesso de honestidade, cujo caráter é bom e honrado. Então, um amor honesto, né? Um amor que você quer para si mesmo, aí você dá para o outro. Eu peguei esse trecho, é um pequeno trecho de um parágrafo enorme do Evangelho que fala do amor, da lei do amor, de uma forma muito ampla. É o amor que a gente deve ter pela humanidade, pela família humana. Aí a gente pode parar e pensar assim, como todas as palestras que a gente vai de amor e fala, né? Como que a gente vai amar a humanidade se a gente não amar o próximo? O próximo mais próximo. Aquele próximo que come o sal com a gente todo dia, né? Aquele próximo que dorme do lado da nossa cama, que convive com a gente no mesmo teto. Os nossos esposos, as esposas, os irmãos, os filhos, os pais, né? Como que a gente vai conseguir amar a humanidade se a gente não vivenciar o amor dentro do lar, dentro da nossa casa? Então, Deus nos dá a família para isso, né? Para a gente poder despojar um pouco desse orgulho e desse egoísmo com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que convivem com a gente diariamente. Tem pessoas que já conseguem equilibrar um pouco mais esses sentimentos, já conseguem vivenciar um pouco mais o Evangelho, ou já conseguem despojar um pouco mais do orgulho e do egoísmo, e conseguem diferenciar bem o que é paixão, né, do amor, o que é desejo do afeto. E as pessoas, elas levam para suas relações sociais, suas relações familiares, suas relações amorosas, esse equilíbrio ou esse desequilíbrio. Vamos falar um pouquinho das relações não familiares, né? Por que será que hoje os casamentos estão tão diferentes? A gente pode observar que, às vezes, muitas pessoas nem querem casar, né? Mas casar para quê? Então, as pessoas acabam se unindo, assim, em uniões, acabam um indo morar com o outro, não oficializando isso. Por quê? Porque é mais fácil, às vezes, depois se desligar. Ah, não deu certo, vamos nos separar, né? Cada um para o lado. Não quer assumir um compromisso. Já tem outras pessoas, né, outros casais, que envolvidos naquela paixão toda, eles fazem aquelas cerimônias lindíssimas, né, para toda a sociedade ver, né? Mas no íntimo, será que eles estão preparados para esse casamento? Será que é amor mesmo? Ou será que é só paixão? Então, isso não importa se oficializaram, se formalizaram ou não. O que importa é se esse casal, eles convivem numa harmonia, se eles conseguem ter respeito, se eles conseguem se dedicar um ao outro, e principalmente se eles conseguem conviver com o Evangelho dentro do lar, né? Se eles conseguem praticar isso e deixar um pouco de lado o orgulho e o egoísmo de cada um, né, nessa convivência. Aí eu encontrei a definição de Kardec sobre a família. Ele diz que a família é uma reunião de espíritos afinizados em nível de moralidade e evolução. Então, a gente pode pensar assim, ó, se nós estamos, né, com os nossos maridos, com as nossas esposas, no mesmo nível de evolução, por que eu me acho, muitas vezes, melhor que ela? Se nós estamos caminhando junto, né, se nós estamos caminhando ali, nós estamos no mesmo grau de evolução, como os nossos irmãos, como os nossos filhos. Então, isso também a gente tem que analisar e pôr o nosso orgulho, então, para ser refletido, né? Mas, infelizmente, hoje, deixa eu pôr aqui, as famílias atuais estão passando por muitos problemas, muitas dificuldades, não pelas novas estruturas familiares, não. Porque a gente pode perceber assim, ó, que hoje há casamentos de pessoas do mesmo sexo, hoje há avós que têm a tutela de netos, aí os netos nem sabem se chama os avós de avós ou de pais, porque às vezes os pais são ausentes. Às vezes há aqueles casamentos que são assim, os meus, os seus e os nossos, né? Aquelas crianças que são filha da mulher, tem o filho do homem e depois eles têm os filhos juntos. Todos moram na casa, não é? Mas isso aí não é o maior problema. O maior problema é eles não conviverem em cima do Evangelho, em cima dos ensinamentos, em cima do respeito, de uma convivência amorosa, né?
Porque se o casal conseguisse conviver assim, eles iam passar esse exemplo para os filhos, né? Mas, infelizmente, hoje em dia, por não ter esse respeito, por não ter esse combate do orgulho e do egoísmo, está tendo muitos divórcios, né? Muitas separações, muitos casos de traições, de adultérios. E por que será? Vamos falar um pouquinho do divórcio. Por que será que hoje em dia está tendo tantos divórcios? Vamos pensar um pouquinho. Quais são os motivos de tanto divórcio? O primeiro que eu acho é que a união desse casal ela é pautada em cima da paixão e não do amor. Porque o amor ele sustenta, né? O amor é forte, ele dá forças para o casal quando tem um verdadeiro amor. Porque a paixão ela faz assim a pessoa depois de algum tempo começar a ver os defeitos do outro, né? E aí aí a pessoa que não tem muita paciência com aquele defeito do outro acaba se irritando, aí começa as brigas, as discussões. O casamento ele é um cuidado que um deve ter com o outro. Né? Não um cuidado só físico, mas um cuidado emocional também, cuidar do sentimento do outro. E hoje as pessoas não estão assim numa relação, né? Cuidando do sentimento do outro. A parte financeira também leva muitos casais às brigas, às discussões, porque o que antes, às vezes, a pessoa gastava só o salário dela só com ela, né? Comprava as roupas, as coisas só para ela. Hoje na casa já tem que dividir todas as despesas, né? Hoje o casal tem que se ajudar ali, senão não dá conta, né? Mas como, né? Eu vou dar o meu salário para dividir ali, para ajudar numa casa? Então, se a pessoa não tiver um desprendimento mesmo, né, de saber que ali os dois são um só convivendo dentro daquela casa, que os dois têm as responsabilidades juntos, não vai para frente mesmo esse casamento. Há casais também que às vezes casam novos e ainda querem ter uma vida de solteiro, com a liberdade, não pensando no outro, né, não se colocando no lugar do outro. Então, assim, causa desrespeito em algumas situações. Mas sempre há também aquelas pessoas que são mais maleáveis. Pessoas que conseguem refletir mais, abrir mão, dar o braço a torcer. Não tem essas pessoas assim que às vezes vai arrastando aquele casamento por anos e anos, porque acha assim que o outro pode mudar, que ela vai conseguir, ou que ele vai conseguir mudar a outra pessoa, pelo exemplo, pela dedicação, pelo cuidado. Mas e aí? A gente é fadado a viver num relacionamento anos e anos com aquela pessoa, e aquela pessoa só nos maltrata, né? Só abaixa a nossa autoestima, nos fazem infelizes. O Livro dos Espíritos, na questão 940, traz que não. Traz assim, olha, a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgosto, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amargas, com efeito, mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa. Primeiro, são vossas leis que são erradas. Por que credes que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Aliás, nessas uniões, frequentemente, procurais mais a satisfação de vosso orgulho, da vossa ambição, do que a felicidade de uma afeição mútua. Suportareis nessa casa a consequência de vossos preconceitos. A gente pode perceber que o Espiritismo é favorável ao divórcio, mas um divórcio onde a dignidade da pessoa é abalada, onde não tem mais como sustentar uma relação. Não esse divórcio que as pessoas, assim, por falta de paciência mesmo, por sobressair o seu orgulho e o seu egoísmo, desiste, né? Eu não quero mais essa relação, eu não dou conta mais dessa relação, né? Agora vamos falar um pouquinho, e também tem os adultérios, né? Que quando acontece a traição, muitas vezes também a pessoa acaba se divorciando, se separando, né? O que é o adultério? O adultério é você não pensar no outro. Porque se você se colocasse no lugar do outro, no lugar da sua esposa, no lugar do seu marido, não haveria traição. E também é um desequilíbrio das emoções. Porque quando você está desequilibrado com os seus sentimentos e as suas sensações, você deixa despertar da sexualidade,
com toda a força de seus hormônios, gerando necessidades aflitivas. Responde pela precipitação com que se busca a satisfação imediata, sem a observância das leis das naturais consequências dos gestos impensados. Então, quando a pessoa não tem equilíbrio das suas emoções, ela pode, depois que comete o ato, né, a traição, ela se arrepende, porque foi pela fantasia, foi pela ilusão, foi apenas pelo desejo, né? Não pensou no outro, não se colocou no lugar do outro, tá? Toda relação de adultério, de traição, é muito presente o egoísmo e o orgulho. São dois sentimentos muito presentes. Um por não pensar no outro e o orgulho, assim, pela pessoa se sentir vaidosa, né? Orgulhosa de ser cobiçada, de ser desejada por outra pessoa. Jesus utiliza o exemplo do adultério como um pecado por pensamento. Eu achei importante a gente também enfatizar um pouquinho isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo por pensamento, porque é sinal de impureza. Então, quando a pessoa também, por pensamento, pratica traição, né, pensa na traição, ela está praticando o adultério. E como que está a relação de pais e filhos nesse conflito, muitas vezes familiar, ou nessas situações familiares, de brigas, de discussões, né, de exemplos negativos, como o orgulho, o egoísmo? Como que está essa relação dos filhos? Quando o casal começa a discutir na frente dos filhos, eles estão pensando nos filhos? Qual será o sentimento dessas crianças diante dessas discussões dos pais? Como que eles ficam? Será que eles sentem medo? Será que eles sentem angústia? Será que eles se sentem desprotegidos? Aí a gente pergunta, qual que é o papel de um pai e de uma mãe? Não é proteger os filhos? Proteger os filhos desses sentimentos ruins? E mais ainda, a missão de um pai e de uma mãe não é dar exemplos positivos para os filhos, não é educar, levá-los para o caminho do bem, tirar as más tendências. Porque nós temos a paternidade, ela é considerada como uma missão. No Livro dos Espíritos, na questão 582, traz isso. Traz assim a questão: pode-se considerar a paternidade como uma missão? Sem contradito, uma missão, e, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, para que esses o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores de seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se esse sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, porque é uma missão que Deus nos dá. E se a gente parar para pensar assim, como é maravilhoso isso, né? Essa oportunidade que Deus nos dá com os nossos filhos, quem tem os seus filhos sabe muito bem disso, de combater o orgulho e o egoísmo com esse amor que a gente tem nos filhos. Porque, eu não sei, assim, eu acho que todo mundo aqui que tem filhos sabe disso. A gente consegue colocar os filhos sempre em primeiro lugar. Não é? Isso a gente já se deixa um pouco de lado. É o nosso orgulho sendo trabalhado, né? A gente não é tão egoísta de pensar mais na gente do que nos nossos filhos. Infelizmente, há pessoas, sim, né, que às vezes abandonam seus filhos, deixam com os avós, porque naquele momento quer aproveitar a vida. Né? Mas eu acho que nesse nível assim, de entendimento, a gente já consegue amar os nossos filhos em primeiro lugar. É a oportunidade que Deus nos dá, né, da paternidade. Tem pais, hoje em dia, que não estão conseguindo equilibrar isso na relação
de pais e filhos e estão perdendo o comando da situação. Aí a gente vê cenas assim, ó, que a gente não sabe quem manda na casa, né? Tem os reizinhos totalmente sem limites, né? O pai não sabe falar não para os filhos. Hoje em dia a gente vê muito isso. Pais que, infelizmente, não sabem falar não para os filhos. Pais que não querem que o filho sofra frustração. E a frustração é importante. A criança tem que saber lidar com suas frustrações, tem que saber equilibrar os seus sentimentos. Porque uma família que tem os sentimentos equilibrados está dando exemplo para os filhos também de equilíbrio. E os filhos têm que passar, é melhor passar dentro de casa os sentimentos ruins assim, de perdas, de frustrações, do que fora. Porque aí a gente também vê crianças assim, ó. Crianças que não conseguem ouvir não, crianças que não conseguem perder um jogo, crianças que são irritadas, birrentas, nervosas, que acham que a agressividade, que quando se frustra, usa da agressividade, né? E aí eu queria finalizar essa parte de falar de pais e filhos, da relação de pais e filhos, com o capítulo 5 do Bem-aventurados aflitos, do Evangelho, quando fala assim, ó, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que seca o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Então, eu queria deixar essa mensagem para o finalzinho, e agora eu passo a palavra para a Silvia, que vai dar continuidade. Então, dando, né, a continuidade ao assunto, a gente percebe que temos inúmeras dificuldades nos nossos relacionamentos, né? Todos nós temos. Não estamos aqui para criticar nem condenar ninguém, mas a gente tem que ser realista. Nós temos dificuldades com os nossos relacionamentos, justamente por conta deste orgulho, desse egoísmo que nos impede de olhar para o outro, né? Porque a gente está vivendo nesta terra, e eu botei essa figura aí. A gente está inserido num contexto, a gente vive uma realidade que a gente não pode negar, né? A gente vive num mundo consumista. A gente vive num mundo em que a gente precisa ter muito. Infelizmente, a gente acha assim, né? A gente quer a nossa casa, o nosso carro, o nosso computador. A gente precisa de tudo isso, não é? A gente necessita, porque nós somos criaturas, nós somos espíritos, sim, mas temos corpos. E esses corpos precisam de cuidados, né? Eles precisam ser mantidos, então a gente necessita de casa, de roupa, de informação, de escola, de saúde, de tudo isso, né? E só que a gente se perde um pouco nisso. A gente se perde para poder a conquista disso tudo nos toma muito tempo. Porque a gente quer muito. Não basta ter uma casa só, confortável. É necessário que a gente tenha luxo dentro da casa da gente. Não é? Então, a gente sacrifica o tempo que a gente pode ter com o filho da gente, com o marido da gente, com os pais da gente, com os amigos, com a sociedade de uma forma geral, para a gente poder adquirir esses luxos. Não estamos aqui criticando, não é? Mas é só meditando a respeito. Então, eu preciso do computador para trabalhar. Eu preciso, quem trabalha com o computador. Porque, antigamente, no tempo que eu era mais jovem, que eu trabalhava no escritório, a gente ia tirar uma nota fiscal, a gente botava lá o carbono, 3 vias, 4 vias, o dedo ficava até grosso, assim, fazer força para tirar uma nota. Hoje é diferente, a gente precisa do computador. O mundo é ágil. Né? A gente precisa. Mas eu não preciso, eu trabalho lá no escritório, fazendo lá minhas baixas. Então, eu não preciso de computador último tipo, que vai rodar o filme em HD, não sei o que. Não preciso disso.
Para mim, aquele computador mais simples serve, mas eu não quero esse. Eu quero aquele último tipo, porque o meu companheiro do lado comprou. Não é? Eu tenho meu celular, por exemplo, o celular para mim tem que ter, eu brinco sempre, o verdinho e o vermelhinho. É o alô e o desliga. Eu não sei mexer naquele negócio. Mas eu tenho lá o computador que tem GPS, que tem o WhatsApp. Até minha filha pôs o WhatsApp para mim, aquele trem sumiu que eu não consigo nem achar para puxar de novo. A minha irmã está ali, ela tentou procurar para mim, nem ela, que tem muito mais costume, tem curso, não deu conta de achar. Não sei onde foi parar esse WhatsApp. Então, para que eu vou querer um celular? Para que eu vou comprar um novo? Né? Um mais moderno. Se para mim só falar alô, tá bom. Não preciso mais do que isso. Não é? Então, a figura aqui nos faz refletir isso. Nós estamos perdendo muito tempo da nossa vida na conquista desses bens, né? Dessa tecnologia toda, que muitas vezes nós não precisamos. Existem algumas pessoas que necessitam, sim. A criatura que trabalha lá com vídeo, com imagem, que trabalha na internet, ela precisa de um computador último tipo. Eu não, gente. O meu computadorzinho aqui já dá conta de entrar na internet, fazer meus videozinhos. Eu não preciso mais do que isso. Não é? Então, eu não preciso me esfalfar, eu não preciso trabalhar 2 empregos para poder comprar tudo isso. Né? E esquecer a minha família de lado. Então, é nesse sentido que a gente está falando. A gente pensar com menos egoísmo, não só no desejo próprio da gente. Porque, de fato, a tecnologia ela nos empolga, porque é bacana você poder olhar um vídeo, você ter o computador lá, passar as mensagens, lá, entrar no Facebook, né? Todo mundo lá partiu, não sei para onde, não sei, não é? É interessante tudo isso, mas a gente pode viver sem isso, sem essa. Então, vamos avaliar o que a gente está fazendo da vida da gente. Então, é nesse sentido que eu botei essa figura lá. A pessoa, ela fica entristecida, depressiva, às vezes, porque ela perdeu a sua essência espiritual. A gente está muito ligado na matéria. Né? A gente precisa da matéria, sim, precisa. Como não? Se a gente vive nesse mundo, nesse contexto, hoje, a gente precisa da matéria. Mas a gente precisa também se ligar ao mundo espiritual. A matéria é simplesmente um instrumento para que a gente possa evoluir. Né? Então, a gente precisa ter a matéria na medida em que eu não me perca do espiritual, que eu não me perca da moral, que eu não me perca da ética, que eu consiga conviver bem, fraternamente, com todas as pessoas que me rodeiam, na sociedade civil, lá na sociedade familiar, no centro espírita, em todos os lugares. E o que é esse viver bem? Poder olhar as pessoas, ver as suas necessidades espirituais. É compreender isso, não é? E a gente está meio que perdido nesse sentido. E a gente se perdeu e a gente precisa buscar essa referência espiritual. Né? Então, a gente tem que consultar esse mestre dos mestres, que é Jesus. Né? Jesus trouxe para nós, no seu evangelho, códigos de conduta, exemplos de como a gente poderia se portar na vida, mas ligado ao espiritual, ao fraterno. Jesus viveu na sua época conforme os homens de sua época. Jesus ia em festas, não ia? Era o contexto da época, não tinha as bodas de Caná, ele foi, tomava o vinho, ele tinha seus amigos, não é? Ele vivia o contexto da época. Mas Jesus, ele sabia olhar no olho do outro. Ele sabia que isso era importante e ele deixou isso tudo para nós no seu evangelho. Então, nós vamos buscar um exemplo, só para a gente entender que a gente tem esse desafio.
O nosso desafio maior é conseguir compreender o que o Mestre Jesus trouxe para a gente, para que a gente consiga vivenciar esse Evangelho e consiga diminuir esse orgulho e esse egoísmo, para que a gente possa viver melhor com os nossos pares, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Essa passagem, Jesus visita Marta, Maria e Lázaro, né? Essa passagem tem só no Evangelho de Lucas, nos outros evangelhos não tem. Então, é o seguinte, Jesus estava indo de uma cidade para outra, e naquela época as distâncias eram grandes, então era costume os viajantes pousarem em algumas casas de amigos, né? Então, Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. Marta era uma criatura ativa, trabalhava. Ela gostava muito da atividade, ela era uma pessoa que era uma pessoa operosa, que estava lá fazendo comida, limpando a sua casa, recebendo, comandando os seus empregados pela história. Maria já era uma criatura mais serena, mais tranquila, gostava de pensar, de ficar tranquila, né? E quando Jesus chega, Marta se sente em frente a ele e fica ouvindo o que Jesus está dizendo. Enquanto Marta corre para lá para cá, a gente imagina, né? Receber Jesus em casa. Ela deve ter ido lá fazer uns pão gostosos, uns pão de queijo, né? Fazer um cafezinho bem gostoso para receber Jesus, né? Então ela está naquela correria ali, pelejando com a vida, e de repente ela passa e vê Marta lá, a Maria sentada só ouvindo Jesus e não fazendo nada. Né? Aí ela fala para Jesus, Jesus, mas não importa para você, vê que eu estou trabalhando tanto aqui, correndo com a vida, e a Marta sentada aí, ouvindo você falar. Aí, a Maria, né, sentada, aí Jesus fala assim, ele responde, ele olha compassivamente para ela, sem recriminar, mas ele fala assim, Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Aqui, gente, nós vamos tirar a essência. Nós não vamos ser nem partidário da Marta, nem partidário da Maria. Porque quem tem dentro de si esse lado Marta, ativo, vai ficar a favor da Marta. E quem tem esse lado mais contemplativo vai ficar do lado da Maria. Não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é a gente entender a profundidade desse ensinamento de Jesus. Certo? Então, vamos entender. Marta era aquela criatura que levava uma vida ativa. Ela representa a operosidade, o afã das coisas triviais. Quer dizer, para Marta, era muito importante ter a casa impecável. Eu imagino que lá, ela devia ter a sala dela no cantinho, assim como a gente vê muita gente, que ninguém pode visitar a sala de visita da casa, porque é só para visita. A família fica no quartinho do fundo, não é? A gente está sempre brincando, falando assim, mas para a gente poder entender. É lógico que uma casa arrumada é necessário, mas a casa não é mais importante que o lar, que o acolhimento, né? Então, a Marta, ela tinha essa vida ativa, essa operosidade, né? A Maria, ela tinha essa vida mais contemplativa. Ela gostava mais de pensar, de sentir. Era aquela pessoa amorosa, que muitas vezes parava o trabalho pelo meio para ouvir a amiga contar uma história, receber as pessoas, né? Então, é aquela criatura que ela se preocupa com aquisições dos valores espirituais, o cultivo das virtudes cristãs, da fraternidade, né? Mas as duas criaturas, Marta e Maria, amavam Jesus. Porque todas duas receberam Jesus. Receberam Jesus no seu coração. E cada qual deu para Jesus o que tinha de melhor. Marta
tinha de melhor essa vida ativa, essa operosidade. Então, ela fez os pão de queijo para Jesus. Era assim que ela sabia agradar a Jesus. E quantos de nós não é assim? Que só sabe fazer um carinho, só sabe agradar, fazendo o doce preferido, ou fazendo um favor, ou ajudando uma pessoa. Às vezes não sabe dizer, não sabe fazer um carinho, não sabe fazer um afago, mas sabe ajudar e trabalhar, não é? E outras pessoas não. A Maria não, ela já sentou ali do lado de Jesus. Ela se entregou inteira, de coração para Jesus, né? Era assim o seu íntimo, né? Uma está errada? Não. A outra está errada? Não. São pessoas diferentes, né? Então vamos lá. Maria e Marta. São dois estados de consciência que todos nós temos dentro de nós. Todos nós temos a porção Maria dentro de nós. Todos nós temos esse lado amoroso e afetivo, às vezes adormecido. Mesmo aquela criatura que não sabe fazer carinho, mas que sabe oferecer agradinho para o outro, agrado de coisa material, ela está escondida, mas o seu amor está lá guardadinho, escondidinho, não é? E a porção Marta, todos nós temos também essa porção Marta, né? Que é essa porção operosa. Então, são duas porções, são dois estados de consciência que está dentro de nós, que está dentro da nossa consciência. O eu tem esses dois lados. Aqui, a gente, na figura, eu representei meio a meio, 50%, né? Mas a gente sabe que quem é mais operoso tem o lado azulzinho maior. E quem é mais contemplativo tem o lado cor-de-rosa maior. Quer dizer, a sua porção, a sua consciência, ela é mais emocional do que ativa, né? De novo, lá, o eu. Maria tem dons, Maria tem qualidades, não é? É próprio para a escuta, para a interiorização. Marta também tem dons e virtudes, a gente não pode negar isso. Próprios para a ação. Ela é uma pessoa de ação. Então, aqui é o coração de Maria com a mão de Marta, que significa o trabalho de Marta, né? Nós temos, então, um grande desafio dentro de nós. Que grande desafio é esse? No atual estágio em que a gente está, evolutivo, nesse mundo de expiação e provas, nesse mundo que está se preparando para a regeneração, o nosso grande desafio é equilibrar esses dois lados, o nosso lado Maria e o nosso lado Marta. Quem nos fala sobre isso é, estudando o Evangelho, Martins Peralva. Ele fala sobre essa parábola e ele fala que no atual estágio que a gente está, se a gente conseguir usar 50% de Marta e 50% de Maria, a gente vai conseguir compreender, dilatar a nossa consciência para conseguir entender o espiritual e trabalhar aqui no terreno, no material, ligados com esse lado espiritual, com mais fraternidade, com mais ética. Então, no atual estágio em que a gente está, esse é o ideal. Mas a gente sabe que a escala é ascendente. E quanto mais a gente for evoluindo, que a gente for modificando de mundo, essa porcentagem Marta e Maria vai modificando. Então, o lado Maria vai crescendo mais. A gente vai ampliando mais a nossa consciência e vai adquirindo mais valores espirituais. Chegando no ideal, que é nós sermos Maria. Mas isso daí é quando a gente não tiver mais necessidade de encarnar num mundo tão terreno, tão material, que nos toma tanto tempo no afã das coisas, de cuidado da alimentação, da vestimenta, da saúde,
né? Então, é esse o desafio que a gente tem. Equilibrarmos o lado Marta, antigamente a gente falava assim, a mulher, eu estou pondo figura de mulher porque é Marta e Maria, mas a gente podia ter posto homem aqui também, a mesma coisa. Antigamente a gente falava assim, mulher faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela olha o neném, atende o telefone, ainda ferve o leite e não derrama. Agora vocês viram que mudou, né? Ela usa o computador, balança o neném e fala ao telefone. Com certeza ela não perde o arquivo do WhatsApp aqui, né? Com certeza. Mas, então, o grande desafio é justamente esse, né? É unirmos esse lado contemplativo, estudioso, que a gente pensa, medita, busca compreender, com o lado operoso, né? Então, juntar as mãos que trabalham, mas que trabalham com amor. Certo? Aí a gente começa a ter alguns exemplos. A médica trabalhando com o amor, quer dizer, ela buscou o entendimento, ela buscou o conhecimento, né, médico dela, lógico, mas o conhecimento também fraterno, né, porque ela está ajudando as pessoas. Essa aqui é uma médica dos Médicos Sem Fronteiras. Então, ela está trabalhando para as crianças que não têm atendimento nenhum, né? Então, ela está usando o amor, né, a fraternidade no seu trabalho. Opa! Aqui também são as nossas companheiras que trabalham na sopa, fazendo a sopa para as pessoas que necessitam. Elas compreendem que as pessoas têm necessidades físicas, muitas vezes a miséria, então elas se reúnem e vão fazer a sopa para ajudar. Então, elas estão utilizando as suas mãos, os seus dons de cuidar, de fazer comida lá para as pessoas necessitadas. Aqui a gente pôs a professora, né? A professora que transmite o seu conhecimento para as crianças necessitadas. E ela faz com tanto carinho. Eu quis pôr essa imagem porque vocês percebam. A gente ser professora onde tem uma lousa eletrônica, onde que as crianças todas têm lá o seu acesso ao conhecimento, que a criança já vai alimentada, que a criança tem roupa. Deve ser mais fácil, eu não sou professora, do que essa criatura que tem o sorriso sereno, chão batido, crianças de pé descalço, muitas vezes com sua chinelinha, mas lá, ela fez um cantinho de leitura. Quer dizer, ela quer levar para as crianças tudo que ela tem de melhor. Ela não tem nada, né? Mas ela pregou um paninho lá, escreveu o cantinho da leitura, pôs uns números, e está lá tentando levar para essas crianças tudo que tem de melhor. Então, ela está fazendo isso com amor. Ela está utilizando as mãos com o coração. Oi, gente. Aqui, a criatura cuidando do seu ente querido, né? Da sua vozinha, com amor, com paciência, né? Então, ela está usando também as suas mãos, mas com amor. Que a Rosana falou dos nossos problemas de relacionamento com a família. Muitas vezes a gente relega os nossos pais, os nossos avós, depois que eles tanto trabalharam, que a gente não tem muita paciência, não tem muito tempo, né? E a mocinha aqui, tão jovenzinha, conseguiu, dilatando a sua consciência, entendendo que isso é importante, trabalhar com amor. Então, eu estava dizendo que a gente precisa dilatar a nossa consciência. Dilatar a consciência significa que o nosso lado Maria, ele é maior. Quer dizer, ele busca conhecimento, ele busca reflexão, ele busca aquisição dos valores morais. E onde é que a gente vai buscar, vai fazer essa busca? Essa busca pode ser feita em qualquer lugar, mas no nosso caso aqui, nós estamos estudando a jornada do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vai buscar o subsídio, os conhecimentos no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Está lá a nossa capa do primeiro Evangelho segundo o Espiritismo, e o que a gente tem normalmente,
né? O capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo é aquele que fala assim: eu não vim destruir a lei, né? E nós estamos comemorando 150 anos de Espiritismo, então a gente não pode esquecer isso, que o Espiritismo não veio destruir nenhuma lei, muito pelo contrário. Ele veio cumprir a promessa do Cristo, que o Cristo prometeu que mandaria outro Consolador. E o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que ele ratificaria tudo o que Jesus ensinou. O Evangelho faz isso com a gente. E ele faria mais. Ele ia explicar muita coisa que Jesus não pôde dizer. Porque a sociedade daquela época não tinha condição de entender. Então, o Espiritismo tem como missão aliar esse conhecimento que a gente tem hoje, essa ciência que a gente tem hoje, com a ética de Jesus. Então, Jesus vem, o Evangelho segundo o Espiritismo vem clarear alguns ensinos que Jesus falou só veladamente, porque a gente não conseguia entender. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, só alguns exemplos para a gente entender. O Evangelho fala assim para a gente, no capítulo 2º, meu reino não é deste mundo. Deixa eu só pegar minha colinha aqui agora, gente, espera lá. O meu reino não é deste mundo. Quer dizer, que o Espiritismo veio ensinar para a gente quando Jesus falou isso? Meu reino não é desse mundo. Ele está dizendo que são muitos os mundos, que o reino de Deus que não é da terra, não é? É isso que ele quis dizer, que nós somos espíritos, que nós não somos matéria, que nós não pertencemos a essa terra. Certo? Nós somos seres espirituais que estamos transitando pela matéria e pela terra material, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, o Evangelho 3º. Ele vem a clarear a nossa consciência no sentido de que existem muitos estágios evolutivos no universo. A Terra é um deles, mas existem vários planetas, vários orbes, o universo imenso, outras criaturas, outros espíritos e mesmo o estado de erraticidade, que existe vários níveis conforme a evolução. Então, ele vem nos ensinar isso. Depois ele fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando a respeito da reencarnação. Né? Então, quando a gente estuda tudo isso, quando a gente sabe que a gente é espírito eterno, que a gente está na Terra reencarnado, que a gente vai ter que reencarnar muitas vezes, a nossa consciência se dilata muito. Quer dizer, muitos valores que a gente cultiva na Terra tem que modificar. Porque senão de nada vale a gente ser espírita. Não é? Aqui eu botei uma figura, um paradoxo, né? Uma favela ao lado de lugares de luxo. Se eu estudei o Evangelho, o meu lado Marta, meu lado Maria, buscou entender tudo isso, buscou meditar, entender, eu vou compreender que hoje eu posso estar vivendo aqui. Mas numa outra encarnação, eu poderei estar vivendo aqui numa favela. Então, eu não tenho que me achar melhor porque eu vivo numa torre de luxo dessa. Eu tenho que compreender que eu sou um espírito, que eu sou filho de Deus, tanto quanto a criatura que mora nessa favela. Então, esse orgulho e esse egoísmo não tem razão de ser. Eu tenho que lutar para diminuir a diferença entre essa miséria total e esse luxo total. É isso que eu tenho que fazer. Quando eu tenho a minha consciência dilatada. E eu achei esse texto, no livro dos médiuns, esse texto não é do Evangelho segundo o Espiritismo. Se o Espiritismo deve, como foi anunciado, realizar a transformação da humanidade, só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o qual só se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não nos torna melhor,
mais bondosos, mais indulgentes para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade daquele que adotou. De que serve ao avarento ser espírita se continua sempre avarento? Ao orgulhoso se continuar sempre cheio de si? Ao invejoso se permanecer sempre ciumento? Então não é eu me dizer espírita que vai fazer modificar a maneira de eu ser, mas é eu compreendendo o que significa isso. O que significa ser espírita, o que significa acreditar na reencarnação e saber que a reencarnação existe. Não é? A bandeira que arvoramos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno do qual somos felizes de ver desde já tantos homens se juntarem em todos os pontos da terra para que compreendam que nela está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o signo de uma nova era para a humanidade. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, se eu sou espírita, se eu tenho como livro de cabeceira e de estudo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não posso continuar vivendo da mesma maneira que eu vinha vivendo até então. Então, eu não posso admitir comigo mesma admitir o adultério. O adultério de uma forma geral, não o adultério conjugal só. Eu não posso admitir deixar as minhas crianças relegadas a um segundo plano. Eu não posso admitir que eu vou deixar os meus pais idosos relegados ao abandono. Eu não posso fazer isso, porque senão eu não estarei sendo honesta comigo mesmo e com as minhas crenças, com o que eu tenho estudado, com o que eu tenho entendido. Não é? Então, gente, é o grande desafio, né? É o grande desafio nosso. Realmente é um grande desafio. Mas é possível a gente fazer essa transformação pessoal para depois a gente fazer a transformação moral da humanidade. Então, cabe a nós estudarmos, fazer crescer esse nosso lado Maria, para que a gente possa fazer a humanidade melhor. E a gente tem muitos exemplos, né? Exemplos de pessoas que são mais famosas, muitas pessoas anônimas que conseguiram fazer isso. Então, a gente vai deixar aqui um filme como estímulo que a gente pode fazer. Depende da gente. A gente pode fazer a diferença. Seguro.